Caros alunos, bem-vindos a mais esta atividade. Nosso tópico atual é Ambiente, Saúde e Desenvolvimento Sustentável. Nessa primeira parte, serão 3, vamos conversar sobre transição epidemiológica. Bom, quais são as ideias principais que vamos desenvolver aqui? A primeira delas, que um ambiente conservado promove saúde, enquanto que o ambiente degradado expõe a riscos. Que as doenças são multicausais e que os determinantes das doenças, eles não são apenas sociais, eles são de fato socioambientais. Existe um componente ambiental importante que é o que nós vamos enfatizar ao longo dessa atividade. Que nós estamos expostos a perigos que podem ser divididos em tradicionais e modernos, e que essa exposição a cada um desses conjuntos de perigos, ainda que estejamos todos expostos ao conjunto completo, varia entre indivíduos e varia entre populações. Bom, que os principais determinantes modernos, eles estão relacionados com o modo de vida urbano industrial. Isso significa dizer, mais especificamente, que eles estão relacionados com o entorno químico sintético ao qual todos estamos expostos, relacionado com a reclusão em ambientes construídos, com a superpopulação, com a contaminação do ar, com o nível de ruído, com o uso de drogas, que é tanto direto quanto indireto, e com a emergência e dispersão de doenças infecciosas. Então existe um elemento infeccioso aqui, mas existem vários outros fatores que têm outra origem, são outras exposições. As doenças emergentes e reemergentes, elas incluem as doenças infecciosas, mas elas também incluem outros dois tipos de doenças que são as degenerativas e que são as relacionadas a estresses. Bom, e que a mudança climática é um fator ambiental extremamente importante quando conversamos sobre saúde, porque ela interfere em todas as forças motrizes e todos os fatores de risco à saúde humana. E, finalmente, relacionando todos esses pontos, que a prevenção de agravos da saúde, ela começa pela proteção ambiental. Se nós não temos um ambiente conservado que promova a saúde, nós vamos estar nos expondo a riscos. E esse é o primeiro elo da cadeia de desenvolvimento de doenças e de prevenção. O pano de fundo dessa nossa reflexão é o conceito de sustentabilidade ou de desenvolvimento sustentável e o seu vínculo com a saúde. Então vamos retomar brevemente aqui esse conceito. No centro do desenvolvimento sustentável está a preocupação com o bem-estar comum. Então essa não é uma discussão ambiental, é uma discussão sobre seres humanos, sobre a sociedade. No centro da preocupação do desenvolvimento sustentável está o bem-estar comum. Esse bem-estar comum, ele depende da interação de 3 dimensões. Uma dimensão que é econômica e tecnológica, uma dimensão que é ambiental e uma dimensão que é social. Da relação entre economia e sociedade, o que nós esperamos é um entorno social igualitário. Ele vai promover o bem-estar comum. Da relação entre o meio social e o entorno ambiental, nós esperamos um ambiente saudável que promova a saúde. Esse vai ser o nosso enfoque aqui. E da relação entre o entorno ambiental e o meio tecnológico e econômico, o que nós esperamos é a sustentabilidade ambiental no sentido clássico, em termos de evitar o esgotamento de recursos e prevenção da poluição. Existem aspectos da saúde aqui também. Essas são as 3 dimensões clássicas das reflexões sobre desenvolvimento sustentável. Mas existe uma 4ª dimensão, pouco comentada e que não faz parte das reflexões ortodoxas, que é a dimensão do desenvolvimento interior, da paz espiritual, ou vocês podem denominar de outras formas. Para muitos, inclusive em parte da reflexão ecologista, tudo começa por esse desenvolvimento interior, por esta paz interior. E nós vamos tocar
rapidamente, inclusive nesse ponto ao longo dessa nossa reflexão. Bom, a natureza conservada proporciona serviços ecossistêmicos. Esses serviços ecossistêmicos são os que garantem a estabilidade do clima, o provimento de água pura, o provimento de alimentos e uma série de outros serviços que garantem tanto o funcionamento da economia quanto a proteção da saúde. Então, esta é a condição de uma natureza conservada. Numa situação de natureza degradada, a natureza se transforma numa ameaça. Ela nos expõe a riscos. Riscos à saúde na relação com a população e risco de esgotamento de recursos na relação com tecnologia e economia. Então, é uma situação que leva a sociedade não ao bem-estar comum, mas ao colapso social, é uma sociedade que está exposta a riscos à saúde, que promove exclusão social, em vez de um sistema igualitário, e cuja economia e tecnologia nos leva ao esgotamento de recursos. Do ponto de vista da quarta dimensão, isso significa uma população exposta a um sofrimento interior ao invés da paz interior. Quais são os perigos tradicionais e quais são os perigos modernos, aos quais todos estão expostos em diferentes medidas. Lembrando que essa exposição é muito diferente entre diferentes indivíduos e diferentes populações. De um modo geral, os perigos tradicionais, aqueles que caracterizam as sociedades pré-modernas, são riscos associados basicamente a doenças infecciosas e a aquilo que se chama em saúde de causas externas. Então, elas estão relacionadas com a contaminação orgânica da água, uma água contaminada com patógenos, com condições de saneamento inadequadas, que expõem a vetores, expõem a patógenos, com a contaminação de alimentos e micro-organismos patógenos, a contaminação do ar interior por combustíveis de biomassa, então, gerando particulados que afetam, que causam problemas respiratórios, a destinação inadequada de resíduos. Esses resíduos, em geral, carregados de patógenos, são resíduos de origem fundamentalmente orgânica, além de acidentes laborais, exposição a catástrofes naturais e exposição a vetores de doenças. Nas sociedades contemporâneas, modernas, industriais, esses perigos tendem a ser substituídos, os perigos tradicionais tendem a diminuir em importância e passam a assumir maior importância o que eu estou chamando aqui de perigos modernos, que é a contaminação química da água em vez da contaminação orgânica, a contaminação do ar por combustíveis fósseis, mais do que por biomassa, particulados relacionados à queima de lenha, o acúmulo de resíduos tóxicos, em vez da contaminação por micro-organismos, agentes químicos e radiação pela introdução de novas tecnologias, problemas ambientais globais e as doenças infecciosas emergentes e reemergentes. Aqui está o elemento infeccioso desses perigos modernos, em função da epidemia de Covid, o assunto que está premente nas nossas preocupações nesse momento. Mas está aqui esse quadro mostrando de forma panorâmica que a transição epidemiológica e as nossas preocupações em termos de promoção da saúde precisam ser bem mais amplas, do que essa preocupação momentânea com uma doença infecciosa emergente. Bom, o que são as doenças emergentes e reemergentes? Elas são doenças que surgiram recentemente ou que já existindo aumentaram significativamente a sua incidência e o seu alcance geográfico. Esse ponto do alcance geográfico é o que explica por que esse é um problema moderno e não um problema tradicional, ainda que sejam zoonoses, ainda que sejam doenças que tenham origem no ambiente silvestre. Porque esse alcance geográfico
pressupõe a capacidade desses vetores ou desses parasitas de transitar globalmente. E isso não é possível sem o auxílio do transporte moderno, ou seja, esses patógenos eles viajam pelo planeta de navio, de avião, e não através de aves ou de organismos que se dispersem a grande distância. Então esse é o componente moderno das doenças emergentes e reemergentes. Classicamente, quando se reflete sobre as doenças como tendo uma origem multicausal, isto é denominado na área da saúde, né, essa área de conhecimento, como uma reflexão sobre os determinantes sociais em saúde. E esse é o famoso modelo já estabelecido de Darling e Whitehead. Eu prefiro denominar esse modelo, que é muito bom, de redes causais multidimensionais de doença, tirando um pouco da ênfase neste aspecto social. Por quê? Porque se nós examinarmos esse gráfico, o que nós enxergamos aqui é que, com exceção desses fatores estritamente individuais, que tem a ver com idade, sexo e fatores hereditários, todos os outros são fatores ambientais. O estilo de vida dos indivíduos tem a ver com o entorno no qual esses indivíduos estão. A família, redes sociais e comunitárias também tem a ver com o entorno ambiental em que essas comunidades estão. E a próxima dimensão envolve diretamente o ambiente, os modos de produção de alimentos, o ambiente de trabalho, um ambiente hoje eminentemente construído, questões de saneamento básico, que são estritamente ambientais, questões de habitação, urbanização, transporte e mobilidade, que são todas questões ambientais também. E, finalmente, o que é chamado aqui de condições socioeconômicas, culturais e ambientais mais amplas. E eu vou chamar a atenção para os aspectos ambientais ao longo dessa nossa reflexão no desenvolvimento desse tópico. Então, são determinantes socioambientais em saúde. Quais são os riscos da saúde mais importantes globalmente? Esse estudo resume o conhecimento mais recente sobre esse tópico. Vamos dar uma examinada rápida nesse gráfico. Bom, observem que de todos esses riscos, o mais importante globalmente não é um risco moderno, é um risco para lá de tradicional e antigo, diretamente relacionado com pobreza. Então é malnutrição materna e infantil. E isso está relacionado a deficiências nutricionais, a problemas neurológicos e a problemas muito tradicionais infecciosos, como diarreia e infecções respiratórias. E esse continua sendo o principal problema globalmente. Ainda que esteja sendo dada bastante ênfase aos perigos modernos, é importante lembrar que num planeta desigual e em países desiguais, existe essa dupla carga de doenças que envolve tanto problemas tradicionais como esse, que é o mais importante, assim como problemas mais modernos. Aonde estão os problemas mais modernos? Eles vêm logo a seguir. Problemas relacionados a uma dieta desbalanceada, desequilibrada, ou talvez insuficiente, problemas de pressão relacionados à pressão sanguínea, consumo de tabaco e poluição do ar. E é interessante notar que todos estes fatores modernos levam àquele que é a principal desordem moderna, que são as doenças cardiovasculares. Bom, quando examinamos, conforme esse estudo aqui, quais são as principais forças motrizes responsáveis pelos agravos que estão aumentando em prevalência nas sociedades modernas,
esse estudo encontrou dois conjuntos de fatores como os mais importantes. O envelhecimento da população mundial e o crescimento da população mundial. Ainda que, olhando nos anos mais recentes, não numa perspectiva de longo prazo, a exposição aos riscos esteja, de um modo geral, diminuindo. É importante lembrar que existem muitas variações dentro dos países e entre populações, e que isso é apenas uma média global. É interessante examinar esse estudo para ter uma informação regional mais refinada. Bem, uma das nossas ideias principais é de que esta transição epidemiológica de problemas tradicionais para problemas modernos, ou de uma dupla carga de doenças, está relacionado ao modo de vida urbano e industrial, mais especificamente a esses fatores que estão colocados aqui. Então vamos examinar esses fatores um a um rapidamente. O primeiro desses fatores é o crescimento do modo de vida urbano. As cidades, à medida que crescem, tendem todas elas a se tornar ambientes desiguais. E essas populações desiguais têm as suas exposições diferenciadas, mas existem também alguns problemas que são comuns a todos. O primeiro, e talvez o mais abrangente, seja o fato de que as cidades nos induzem ao sedentarismo. Vivendo em cidades, nós perdemos a liberdade e as oportunidades do modo de vida livre, de transitar por grandes espaços, de ter contato com a natureza, seja pela falta de natureza, seja pela exposição à violência, pelo medo, ou pelo ruído, pela contaminação. Nós somos induzidos a permanecer dentro de casa, num modo de vida confinado, e nós acostumamos com esse modo de vida. E isso tem uma série de agravos que vocês já conhecem, e nós já comentamos brevemente, e vamos voltar a enfatizar logo em seguida. É claro que a exposição à violência é diferenciada, a exposição à poluição é diferenciada, mas esse deslocamento do contato com a natureza e essa perda de oportunidades de convívio em áreas abertas, em ambientes silvestres, é comum a todos. O ambiente social ao qual nós estamos expostos significa aglomerações. Essa é uma condição da vida urbana. E agora, em função da epidemia de Covid, estamos todos preocupados com essa característica, que é uma característica intrínseca, fundamental do modo de vida urbano. Manter distanciamento social em um lugar com alta densidade populacional é muito complicado. E aqui, novamente, a forma de lidar com isso é permaneça em casa. Só que isso reforça esse modo de vida confinado, esse modo de vida que nos priva de uma série de oportunidades de convívio com o ambiente natural, que vamos enfatizar aqui como algo que é muito importante. Bom, faz parte desse modo de vida moderno e desse entorno social e dessa vida urbana a alienação entre a produção de alimentos e o consumo de alimentos. Então, as pessoas na cidade enxergam os alimentos já depois de processados e tendem a focar a sua alimentação em alimentos processados e ultraprocessados. Isso é uma exigência porque as áreas de produção onde seria possível obter alimentos frescos estão muito afastadas da cidade. E esses alimentos precisam ser acondicionados, transportados, conservados, e para que isso tudo seja possível e que esse alimento esteja disponível nas áreas urbanas, frequentemente o processamento é necessário. Então é muito mais fácil nas cidades, muito mais prático nas cidades, obter alimentos processados e ultraprocessados. Só que isso induz
por sua vez, há uma mudança na dieta. Uma dieta que tende a ficar muito focada em amidos e em carnes vermelhas. E essa dieta desbalanceada é a que está relacionada com a síndrome metabólica, com obesidade e com vários outros agravos à saúde, que, novamente, são induzidos por esse modo de vida urbano. Bom, o modo de vida urbano também nos afasta do contato direto com ambientes naturais. Nós vivemos num ambiente construído, e nós nos acostumamos que estes são os ambientes para se viver, que esse é o modo de vida mais saudável. Nós incorporamos uma ideia que era tradicional e que teve o seu momento, que era da época das sociedades tradicionais, em que os perigos eram perigos tradicionais de exposição a doenças infecciosas, mas doenças infecciosas porque muitas pessoas viviam em situações precárias. E parece que nós trocamos o modo de vida, mas continuamos com a cabeça nessa preocupação eterna com bactérias e com doenças infecciosas e com lugares que são sujos, e a natureza é associada com sujeira e com risco. Não, a natureza degradada está associada com sujeira e com risco. E esse modo de vida, que é um modo de vida que ainda persiste, sim, está associado a riscos. Mas essa falta, esse afastamento total e completo do contato com a natureza, que é o outro extremo dessa relação, também tem seus problemas. Qual é o problema mais direto e já documentado? O aumento da sensibilização da população a uma série de doenças, especialmente as de origem inflamatória. As pessoas hoje estão mais sensíveis a alergias, e isso está diretamente relacionado a esta deprivação do contato com a microdiversidade, com a diversidade microbiológica, que é a que estimula um balanço microbiano adequado e que estimula uma resposta imune adequada. Se nós estamos deprivados desse contato com uma microbiota saudável, o resultado é uma biota interna do organismo desbalanceada e uma resposta imune adequada, que resulta nesses problemas alérgicos e nessas sensibilidades modernas. Nós poderíamos nos perguntar por que tantas pessoas hoje têm intolerância à lactose e intolerância a glúten. Bom, certamente a explicação não é genética. Nossa carga genética não mudou nos últimos 5.000 anos. O que mudou então? Que nós agora estamos mais sensíveis a esses problemas do que há algumas gerações atrás. O que mudou foi o contexto no qual nós vivemos, e essa desconexão com a microbiodiversidade saudável pela preocupação já ultrapassada com uma microbiodiversidade que sim era potencialmente patogênica. Vejam, por exemplo, esse resultado relatado aqui nesse estudo com duas populações da etnia Carélia. Então eles são da mesma etnia, de origem russa. Quando a Finlândia se tornou um país independente, parte dos Carélia ficou na Finlândia, outra parte na Rússia. A população russa seguiu sendo uma população rural, enquanto os finlandeses se urbanizaram. E observem ao longo do tempo o que aconteceu com a prevalência de alergias nessas duas populações. Ela continuou baixa na população que continuou rural, do lado russo, e cresceu significativamente na comunidade que se urbanizou. A Finlândia é um país de primeiro mundo, então está tudo muito bem organizado. Eles têm um ambiente saudável, bebem água de boa qualidade, têm uma alimentação de boa qualidade,
tem um ambiente de trabalho de boa qualidade. E qual a única explicação para essa diferença? É simplesmente o fato de terem se afastado em demasia desse contato direto com ambientes naturais saudáveis, e talvez preocupados com essa exposição a doenças tradicionais que já não são uma preocupação para essa população. O outro fator é a nossa exposição ao ambiente químico sintético. Nós estamos rodeados de uma sopa química sintética que é muito difícil isolar o efeito de cada uma dessas substâncias, porque nós nunca estamos expostos a uma única substância. É sempre uma sopa extremamente complexa. Então isso inclui todos os poluentes que terminam nos corpos hídricos, e é destes corpos hídricos que nós depois captamos água. É uma água que vai ser tratada e jogada no abastecimento urbano. Mas esse tratamento, ele só remove os perigos tradicionais, só remove agentes patogênicos, não remove os agentes químicos. Os agentes químicos persistem nessa água e vai para a distribuição e termina na água que nós utilizamos. Mas não é só isso. Os produtos sintéticos que nós consumimos deixam resíduos. Então, um caso já bem documentado é o do bisfenol A, que está presente na composição de todas as garrafinhas descartáveis e todas as embalagens de isopor, inclusive os copinhos de café. E o bisfenol A, que já está claramente associado à perda de fertilidade masculina, no caso da espécie humana, que está associado ao declínio de populações de répteis e anfíbios pela contaminação das águas com o bisfenol A, e presente na composição química de materiais que nós consideramos como inertes, e que de inertes não tem nada. Na verdade, nós estamos nos expondo cronicamente a contaminantes de origem sintética. Ou o caso mais clássico ainda da sopa de pesticidas que estão presentes nos alimentos que a gente consome, ou nos famosos antibacterianos presentes em todo tipo de produto que a gente consome. Faz parte da propaganda dos produtos para uso pessoal, inclusive detergentes, sabões, a presença de antibacterianos, como se isso fosse uma boa ideia. Deixei esse exemplo aqui por último, porque ele é o mais hilário, o maior contrassenso e a propaganda mais enganosa das que eu capturei rapidamente da mídia. Então, é um sabonete e é vendido como natural. Veja só que interessante, é um sabonete que é natural e é antibacteriano. Claro, ele tem um antibacteriano absolutamente natural, né? Com certeza não é um antibiótico de origem sintética, como aquele que está presente nos outros produtos de consumo pessoal, ou nos pesticidas, ou na carne que a gente consome, cujos animais são tratados com antibióticos por serem criados em confinamento. Não, com certeza é um antibacteriano muito natural. É muito interessante esse exemplo. E, esses antibacterianos presentes em tudo que a gente consome e vendidos como sendo uma excelente ideia, na verdade, são uma causa muito importante de preocupações. Eles estão associados com o surgimento de doenças infecciosas. Então, existem doenças emergentes que não são zoonoses, que não têm a ver com os pangolins da China, ou os frangos, ou outras coisas. Eles estão associados com o abuso de antibióticos. Essa é a mensagem que extraí desse artigo. As pessoas pensam que estão esterilizando o mundo utilizando esses produtos carregados de antibióticos, quando de fato elas estão potencialmente mudando o mundo para uma carga maior de doenças infecciosas emergentes.
as superbactérias. O outro dos problemas ao qual nós estamos modernamente expostos são os problemas relacionados com a contaminação do ar. Essa contaminação do ar pode ser tanto a exposição laboral, existem N tipos diferentes de exposições laborais, a N agentes químicos diferentes, assim como aquela poluição atmosférica associada ao número excessivo de automóveis e queima de combustíveis fósseis, também em áreas residenciais ou industriais, e que geram tanto materiais particulados, quanto o smog, quanto radicais livres, que contaminam o ar e fazem parte desta sopa gasosa química ao qual todos nós estamos expostos nas áreas urbanas. O próximo problema emergente e pouco valorizado como um problema relevante é o ruído ao qual nós estamos expostos nesse modo de vida urbano industrial. O ruído tanto do ponto de vista do nível de ruído, da intensidade, como do tipo de ruído. Então as cidades são barulhentas e esses ruídos são ruídos que nos causam estresse, porque o nosso cérebro não está adaptado a este tipo de ruído. O nosso cérebro evoluiu nos últimos 5 milhões de anos exposto a um outro conjunto de ruídos que sim ele reconhece, que sim ele consegue traduzir. O reconhecimento de que o nosso cérebro precisa de determinados estímulos e se estressa com um outro conjunto de estímulos faz parte desses engodos modernos, tipo Feng Shui, e colocar aquáriozinhos com chafarizes dentro de casa para imitação de cachoeira, ou relógios que emitem cantos de passarinhos. Isso são engodos. O próximo fator que faz parte da transição epidemiológica ao qual nós estamos expostos é o uso de drogas. Eu não me refiro aqui ao uso de drogas ilícitas apenas, esse também é um problema importante, mas todas as drogas às quais nós estamos expostos. Os medicamentos de um modo geral, os que todos são de origem sintética e acabam na sopa hídrica que retorna até nós pela água que a gente consome, os antibióticos utilizados nos produtos de limpeza, nos produtos domésticos, utilizados na proteção das criações animais, criadas em confinamento e que se transformam na carne que a gente consome, nas drogas que nós consumimos para resolver problemas de depressão e ansiedade desse ambiente urbano e desse modo de vida que induz a estresses. Todas essas drogas são consumidas de forma direta ou de forma indireta, porque os seus resíduos, elas como resíduos, vão parar no ambiente e retornam até nós indiretamente através da água e dos alimentos. Finalmente, o último fator que faz parte da transição epidemiológica, que é a emergência e a dispersão de infecções. Então, esse é o capítulo tradicionalmente chamado de doenças emergentes e reemergentes, que é só uma parte, né, dos problemas modernos que nós estamos tratando aqui. Bom, esse assunto vai ser desenvolvido em um tópico específico. Eu trouxe aqui apenas uma lâmina que sintetiza a mensagem sobre esse tópico. Nesse mapa, nós visualizamos, nesses círculos vermelhos, os pontos de origem geográfica de eventos de doenças infecciosas emergentes. E o tamanho dos círculos indica a magnitude desses eventos em termos de número de pessoas afetadas. O que esses pontos de emergência de doenças têm em comum? Tem em comum o fato de serem regiões densamente povoadas. Essas são as regiões que concentram pessoas e criações de animais. E as áreas silvestres, as áreas naturais, não estão envolvidas no surgimento de doenças infecciosas emergentes.
elas surgem nos ambientes transformados. Então aqui está em síntese o conjunto desses fatores modernos, urbanos e industriais ao qual nós estamos expostos e que fazem e que estão na base da transição epidemiológica, do surgimento de doenças modernas. Nós podemos classificar estas doenças às quais nós estamos expostos conforme uma classificação ecológica. Uma outra forma menos ortodoxa de enxergar essas doenças e de tratar a prevenção delas. Observem aqui. Então, existem doenças que são intrínsecas aos organismos. Essas são as doenças estritamente decorrentes de malformações genéticas ou de processos ontológicos, são doenças degenerativas, estão associadas a sexo, idade e estão lá no primeiro nível daqueles condicionantes sociais à saúde. Depois existem as doenças que têm uma origem externa, mas que são pertinentes às populações, ou seja, elas são estritamente humanas, elas não estão relacionadas com outras espécies. Então, essas são doenças decorrentes de relações e estresses sociais, econômicos e culturais e da contaminação química ambiental. Esse é um conjunto importante de doenças modernas, que não tem origem no nosso relacionamento com a natureza. E finalmente existem as doenças que também são externas, também são causadas por fatores externos, mas que são pertinentes à relação entre espécies, entre humanos e outras espécies. Essas são as doenças infecciosas. Por que isso é interessante? Porque essas doenças infecciosas, elas se manifestam de forma aguda. Então nós rapidamente nos tornamos conscientes e nos preocupamos com elas. Enquanto estes outros problemas se desenvolvem lentamente, de forma crônica, e se manifestam com o tempo. E isso nos torna menos conscientes desses problemas e nos induz a uma falsa noção de que eles são menos importantes, o que nós podemos deixar para nos preocuparmos com eles mais à frente. E essa é a característica, essa é uma das dificuldades de lidar com os problemas ambientais, porque os problemas ambientais também, não se, com exceção de algumas catástrofes, eles também se manifestam não de forma aguda, mas de forma crônica e de forma lenta, o que não quer dizer que eles sejam menos importantes, muito antes pelo contrário. E, finalmente, não valorizado na literatura mais ortodoxa sobre determinantes sociais da saúde ou causas multidimensionais e em rede, como eu preferi definir lá no começo, está o problema da mudança climática. A mudança climática se relaciona com a saúde humana através de diversas rotas diretas e indiretas. De forma direta, pela exposição a eventos extremos. Então nós já tivemos episódios de mortalidade associados diretamente a calores extremos, especialmente documentados na Europa, mas ela também se relaciona com a saúde humana através de várias rotas indiretas, pela sua relação com um outro problema, que é o da depressão da camada de ozônio, que redunda em aumento da exposição ultravioleta, se relaciona com a perda da biodiversidade, porque com a perda da biodiversidade nós temos o declínio dos serviços ecossistêmicos de provimento de alimentos e de água saudáveis, de estabilidade do próprio clima, se relacionam com a crise da água, porque se relaciona com a qualidade e a quantidade de água disponível para abastecimento humano e, portanto, com a saúde, se relaciona com problemas de desertificação e degradação dos solos, que resultam em conflitos, que resultam em migrações, e esse capítulo das migrações,
que está diretamente relacionado com conflitos e com degradação de solos, que é o elemento malthusiano da regulação populacional, é um capítulo que começa a se tornar muito importante e está diretamente relacionado com a mudança climática. A mudança climática vai agravar, vai aumentar significativamente as migrações. O nível dos oceanos está aumentando e apenas o nível do oceano vai obrigar mais de 1 bilhão de pessoas a se deslocarem em função da falta de condições de obtenção de alimentos, de obtenção de água ou mesmo de moradia nos lugares onde elas vivem atualmente. E claro que isso vai estar relacionado com uma série de problemas com a saúde. Ou seja, a mudança climática está relacionada direta ou indiretamente com todos os outros fatores que nós comentamos até aqui. E esse capítulo da mudança climática também merece um tratamento mais cuidadoso e mais demorado e vai ser desenvolvido em detalhe em um outro tópico específico. Bem, existe um modelo conceitual dos determinantes sociais, ou determinantes socioambientais da saúde. Eu estou propondo aqui um marco conceitual alternativo que não é contraditório com aquele, mas organizado de forma diferente para que nós sejamos capazes de visualizar as relações e a cascata de causas e efeitos que redundam na exposição a doenças. Então, aqui embaixo estão as doenças, sejam elas infecciosas, sejam elas crônicas, sejam elas autoimunes. Os diferentes tipos de doenças tradicionais e modernas. Nós estamos expostos, e cada pessoa, cada população, cada país, de forma diferenciada, a problemas de privação microbiana, problemas de contaminação de ar, da água do solo e problemas de alimentação inadequada, que são os que, de forma mais imediata, levam a esses agravos. E, por sua vez, estas exposições são o resultado de uma determinada situação, que é a condição na qual nós vivemos. Essa condição na qual nós vivemos é de alta densidade populacional e pessoas vivendo muito próximas de criações animais, uma situação de uma evolução diferenciada e de uma dispersão diferenciada de parasitas e de hospedeiros induzida pelas mudanças globais, uma condição de habitação inadequada, que pode ser tanto a habitação inadequada por uma condição de pobreza, que é uma condição bastante importante no planeta, mas não só ela, também a habitação inadequada por ser esse ambiente excessivamente construído e desconectado de áreas naturais. E alimentos que são alimentos inadequados, que levam a uma alimentação inadequada, porque são alimentos processados, que é a necessidade de abastecimento desse modo de vida urbano industrial. Bom, da onde vem essa situação? Ela vem de um conjunto de pressões. Que pressões são essas? A mudança climática, os novos modos de produção e de consumo e a expansão e intensificação urbana, industrial e da fronteira agrícola. E, por sua vez, essas pressões são induzidas pelas forças motrizes da ocupação humana do planeta, que são o tamanho populacional. Todo mundo se lembra do tamanho da população humana, somos muitos, mas isso é só uma parte do problema, né? A outra parte do problema é o modelo econômico, aqui associado ao consumismo, à concentração de renda e à desigualdade social, e também associado às opções tecnológicas que nós fazemos. A tecnologia que induz a população a essa exposição a uma sopa química, que induz ao consumo de descartáveis e, consequentemente, ao acúmulo de resíduos, que conduz ao esgotamento
de recursos naturais e assim sucessivamente. Então, se nós estamos interessados na prevenção de doenças, bom, as causas últimas estão aqui. E nós precisamos ter muitos pés para lidar com prevenção de doenças. Um pé nas forças motrizes, um pé nas pressões, um pé na situação, um pé nas exposições e, finalmente, a ação mais direta sobre as próprias doenças em si. É importante chamar a atenção de que qualquer ação que nós tomarmos nesses níveis aqui são ações paliativas, porque as forças motrizes são o primeiro dominó dessa cascata de causas e efeitos. Para encerrar, uma mensagem sintética sobre os caminhos que nós devemos adotar para reduzir a exposição e ampliar os benefícios e promover o bem-estar comum, promover a saúde de forma abrangente. 4 ideias sintéticas e que também precisam de um desenvolvimento mais detalhado e mais específico. E existe um conceito que é o conceito de cidades saudáveis. Recomendo que examinem esse conceito, uma forma de reorganizar o modo de vida nas cidades, já que a maior parte desses problemas tem a ver com o modo de vida urbano industrial. Bom, nós precisamos rever os nossos modos de produção e consumo de alimentos em direção a modos sustentáveis. Esse é um grande capítulo, mas o importante lembrar aqui é que isso não se trata apenas de uma decisão enquanto consumidores e da busca por rótulos vendidos como ecológicos ou rótulos vendidos como orgânicos. Não, é preciso ir mais a fundo e buscar alimentos que sejam sustentáveis no seu modo de produção. E isso significa dizer que olhar para a cadeia produtiva, o que é muito difícil, porque nós não temos acesso a essa informação. A mensagem aqui é que não importa o que você consome, a coisa mais importante é como foi produzido o que você consome. Bom, a outra mensagem é que nós precisamos colocar uma ênfase muito grande na adaptação e na mitigação às mudanças climáticas. No rumo em que estamos, pode não existir um planeta, podem não existir pessoas com as quais nós nos preocuparmos. E finalmente, a última mensagem, pensando naquela quarta dimensão da sustentabilidade, nós precisamos do que eu estou chamando aqui de uma descontaminação mental, uma descontaminação interior. Isso significa várias coisas. Significa ter uma ideia abrangente e coerente sobre alimentação, sobre modo de vida urbana, sobre a importância do contato com áreas naturais, sobre a importância de não abusar de medicamentos, sobre a importância de ter estímulos mentais adequados, sobre a importância de se preocupar mais com a paz interior. Estamos encerrando aqui essa primeira atividade. Vamos relembrar quais são as ideias principais que nós desenvolvemos. A ideia de que um ambiente conservado promove a saúde, e enquanto que o ambiente degradado é o que expõe a riscos, que as doenças são multicausais e que os determinantes das doenças são socioambientais, com ênfase nos ambientais aqui, que nós estamos expostos a perigos tanto tradicionais quanto modernos e que a exposição a cada conjunto de perigos varia entre indivíduos e entre populações, que os principais determinantes modernos de perigos estão relacionados com a vida urbana. Isso tem a ver com o nosso entorno químico sintético, com a reclusão em ambientes construídos, com a superpopulação humana, com a contaminação do ar, com o nível de ruído e com o uso de drogas, tanto direto quanto indireto. Que as doenças emergentes e reemergentes, ela incluem doenças degenerativas, doenças infecciosas e doenças relacionadas a estresses,
que a mudança climática interfere em todas as forças motrizes e fatores de risco à saúde humana e que, portanto, ela deve ser uma preocupação central de saúde, e que a prevenção e a proteção à saúde começam pela proteção ambiental e pela ação sobre as forças motrizes do desenvolvimento. Espero que tenham gostado dessa nossa primeira atividade. Agradeço a assistência de todos vocês e até a próxima.